Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje não vamos tratar de bovinos, mas de uma outra paixão nacional, uma outra paixão brasileira e talvez até mundial, os cavalos. Que atire a primeira pedra uma única fazenda de gado que não possui cavalos, uma montaria, né? Seja para lida campeira, lida com rebanho, ou mesmo para o esporte ou para o lazer, né? Quarta maior tropa mundial, o Brasil já possui hoje cerca de 6,5 milhões de cabeças, né, de cavalos, atrás apenas da China, do México e dos Estados Unidos. O mundo dos cavalos movimenta, para quem não sabe, 30 bilhões de reais por ano, segundo a Exalc USP. E você sabia que uma dieta mal elaborada pode fazer o seu cavalo contrair diabetes? É isso mesmo, o seu cavalo pode ficar diabético, pessoal. Pois é, e essa diabetes, ela é semelhante à do ser humano, é aquela diabetes do tipo 2, né? Hoje, a minha conversa é com um grande estudioso da equinocultura brasileira, o nosso amigo médico veterinário e consultor Ricardo Moraes, da All Horses Consultoria. Ricardo, obrigado por estar com a gente aqui no podcast do Giro. Tudo bem? Tudo bem, obrigado você, Mauro. Grande satisfação poder participar aqui desse podcast com você aqui. Vamos falar de cavalo, então? Bora. Aquela coisa, né, que atira a primeira pedra, uma única fazenda que não tem cavalo, né? Impossível não ter. Impossível, né? Impossível não ter. Todas as fazendas possuem cavalos, nem que seja pelo menos uma montaria, né? O cavalo é o dia a dia, o cotidiano do vaqueiro, do boiadeiro, né? O cavalo faz parte do manejo diário de uma fazenda, principalmente de gado de corte. Uhum. Não dá para você ter hoje aí 10 cabeças de boi se você não tiver um cavalo. 20 cabeças de boi se não tiver um cavalo. Então, desde uma pequena fazenda a uma grande fazenda. Inclusive, os grandes confinamentos utilizam cavalo nas rondas. Verdade, ronda sanitária, ronda, né? Ronda de coxo, essas coisas, fazer leitura de coxo. Leitura de coxo. Usa o cavalo, exatamente, né? É uma grande ferramenta. Agora, 30 bi, segundo a Exalc, né? Ou seja, é uma coisa verdadeira, né? Esse estudo, 30 bi por ano o cavalo movimenta aqui no Brasil. É um estudo maravilhoso, conduzido lá pelo professor Roberto Arruda, né? Da Exalc. Grande Roberto. Em que ele levantou esses dados aí e, se eu não me engano, ele segue na sequência levantando mais esses dados. O cavalo é uma grande potência, né? Seja ele nas fazendas, seja ele no esporte. Se você, Mauro, você pegar uma grande prova, todo final de semana tem prova de cavalo. Em algum lugar no Brasil tem. Algum lugar no Brasil. E as pessoas utilizam hotéis, restaurantes, estacionamentos, vestuário, selaria, transporte, trailer, caminhonete. É um grande mercado. O telespectador que está acostumado em uma prova de cavalo vai ver o tanto de caminhonete, trailer, que movimenta esse mercado. Sabe? É pesado, é pesado. Uma grande potência são essas provas de cavalo. É verdade. E falar em esporte hoje, né? Aqui no Brasil tem tantas, né? Tambor, baliza, laço comprido, laço curto, vaquejado, freio de ouro, que é uma, se não me engano, freio de ouro, eu acho que é a maior competição equestre do mundo, uma das maiores, pelo menos. Não, né? é grande. Cancha, né? Corrida. Copa de marcha, hipismo. Assim, são várias modalidades equestres. Tem mais de 30 modalidades equestres no Brasil. Mais de 30? Mais de 30. Você se especializou em alguma raça específica, algum esporte específico? Mauro, na verdade, a gente especializou em nutrição de equinos para atender as diversas modalidades equestres. Uhum. Cada modalidade equestre tem uma dieta específica, um requerimento específico, né? Seja ele uma prova leve, seja uma prova de desempenho moderado ou uma prova que tenha aí um requerimento super pesado. Para cada fase de vida de um cavalo, de uma égua, vai existir uma suplementação diferenciada? Cada fase de vida vai exigir um requerimento nutricional. Começa ali na barriga da mãe, né? Falando do ciclo completo, então começa os requerimentos são ali já desde a barriga da mãe. Aí tem o potro nascido, né? Aí depois tem o potro desmamado, início de doma. Aí tem os esportes. Depois égua em lactação, égua na reprodução, garanhão em estação de monta, coletando sêmen ou cobrindo éguas, garanhão fora de monta. Então, segundo o NRC, né,
São vários os requerimentos. Para cada fase vai fase ter um tipo de alimentação diferenciada para esse animal. Um tipo de requerimento. Que aí tem uma demanda maior. Você pega, por exemplo, uma égua, no pico de lactação, ela tem um requerimento X. Quando a égua já está vazia, tem um requerimento Y. Então, cada fase tem um requerimento a ser cumprido. Bom, Ricardo, vamos lá então. Que história é essa, cara, de que o cavalo pode ficar diabético? Conta aí pra gente. Na verdade, a gente está falando de síndrome metabólica, né? É uma pré-diabetes, parecida com a diabetes tipo 2, né? Em que os cavalos eles têm uma dificuldade principalmente por alguns excessos de carboidratos de difícil digestibilidade, em que esses animais, a glicose, para ser transportada na célula, precisa da insulina. Uhum. E a insulina, ela acaba, quando o cavalo faz essa síndrome metabólica, essa insulina ela tem dificuldade de carregar essa glicose para o sangue para ela ir para as células. Então os cavalos eles fazem uma hiperinsulinemia, em que eles ficam aí nesse quadro de síndrome metabólica, afetando diversos fatores aí da sua vida, como podemos citar garanhões na reprodução, tem uma queda na produção espermática. As éguas têm dificuldade em ciclar, tem uma dificuldade. Por exemplo, nós pegamos um caso esses dias de uma égua com síndrome metabólica, em que o proprietário vendeu o embrião, comercializou os embriões, só que ele não conseguia coletar embrião. Então, uma égua então, de alto valor genético. Alto valor genético, embrião comercializado por R$200 mil. E ela estava com um problema. Síndrome metabólica e o estava com diabetes essa égua. A gente fala síndrome metabólica, né? E ela não conseguia coletar o embrião dessa égua. E é uma doença que ela tem várias complicações, né? Ela pode ter ali uma laminite subclínica, ela pode causar algum certo tipo de cólica. E é uma doença que você, no aspecto visual, você olha, você já identifica que esse animal tem síndrome metabólica, principalmente pelo acúmulo de gordura. Uma avaliação do score corporal. Animal gordo. Animal gordo, você pode olhar ali no pescoço, perto da crineira, um acúmulo de gordura. Na base da cauda, são sintomas de indicação de animais com síndrome metabólica. Parecido com um boi, né? Por exemplo, a gente identifica um animal, assim, quando está na fazenda, que pronto, já próximo para ir para o abate, através da cauda dele, do rabo dele ali. O cavalo cobertura de gordura. Né? Cobertura de gordura. Acabamento. Mas, exatamente, na saída do rabo. Do boi. O cavalo é a mesma coisa? Fica muito parecido. Você pode olhar ali na base da cauda, uhum. A gordura na lateral ali, ela fica já bem evidenciada. Nos machos, você olhar embaixo no prepúcio, fica um aspecto bem ali de acúmulo de gordura. Nas fêmeas, um acúmulo de gordura perto da glândula mamária. Então os cavalos eles ficam aí nesse aspecto obesos, né? E tem cavalo que a gente vai atender, que a gente atende cavalo que às vezes já está com o quadro desenvolvido da doença e que come ali meio quilo de ração ou 1 quilo de ração só e não consegue emagrecer. É uma doença muito séria, que afeta a performance, afeta a reprodução, desencadeia vários outros problemas para a vida desse animal. E nós, seres humanos, a gente trata diabetes com insulina. O cavalo também seria a mesma coisa? Nós somos diferentes um pouco dos cavalos. Os cavalos são herbívoros, né? Uhum. E nós temos uma vida um pouco mais longa que os cavalos. Os cavalos vivem ali 20, 25 anos, né? O primeiro manejo que você tem que ter nos cavalos depois de diagnosticado a síndrome metabólica, é trabalhar em cima da dieta dele. Lógico, já tem drogas, já tem uso de metformina, vários outros adventos aí para tratar a síndrome metabólica em cavalos. Mas o principal manejo que você tem que ter é o manejo nutricional. Oferecer uma dieta com baixo açúcar, baixo amido. O melaço é um grande vilão. As rações, hoje todo mundo procura ração. E eu quero comprar uma ração mais melaçada. Porque é docinha, né? O cavalo vai aceitar mais, vamos dizer assim. E o melaço contém um açúcar livre que não tem função nutricional nenhuma no cavalo. Pelo contrário, vai causar mais estragos do que benefícios. Então, mexer na dieta desse animal e deixar ela mais limpa possível. Onde está o carboidrato que o cavalo come? Vamos lá. Então, assim, os carboidratos são a base da fração energética das rações, né? Então, a gente faz uma substituição, principalmente do milho, ou elimina o milho dessas fórmulas para esses cavalos com síndrome metabólica.
gente elimina porque o milho tem um amido. Todos os carboidratos têm o amido presente. Mas a gente precisa entender como é a digestibilidade desse amido. Você pegar um exemplo, se a gente pegar uma aveia, a aveia tem uma digestibilidade melhor do que o milho. A cevada grão tem uma digestibilidade melhor que o milho. O grande vilão é o milho. A digestibilidade dele é muito complicada. Ele digere muito pouco esse amido. E esse amido que causam esses problemas, né, principalmente aí de excesso de grãos, o excesso desse carboidrato, o excesso de insulina é causado pelo milho. O amido dele é de baixíssima digestibilidade. Você é contra, então, não é que oferecer eu sou contra. milho para o cavalo? Ele tem que estar balanceado. A gente pode usar milho. Alguns cavalos de esporte precisam de milho. Aonde você precisa de uma reserva melhor de glicogênio, você precisa de milho. Para reposição melhor de glicogênio, você precisa de milho, mas para saber dosar esse milho. Precisa saber trabalhar com esse milho. Que processo eu utilizei nesse milho? Se eu tenho uma floculação, que é um processo super moderno, em que melhora a digestibilidade do amido, gelatiniza esse amido, né? Um milho extrusado, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado com as quantidades na fração do concentrado. Qual seria o ideal? Depende da modalidade, mas um concentrado tem que ter aí no máximo 20%, 25% de amido, uma ração, tá? Para não causar distúrbios. Porque um cavalo ele pode comer 1 grama de amido por quilo por refeição. Então, os concentrados não ultrapassar aí de 25% de amido. Tem rações no mercado hoje com 15%, 16% de amido. Que é o mais recomendado, 18%, então. É o mais recomendado e sem milho, né? Principalmente cavalo que faz laminite por síndrome metabólica ou laminite pós-cirúrgica, ou enfim. Ele tem que receber um tipo de concentrado, mas esse concentrado tem que ser um concentrado de baixo amido, em que utiliza muito também uma fonte de óleo para levantar a energia desses concentrados. É uma energia, vamos dizer assim, mais controlada. Você consegue colocar energia ao mesmo tempo sem utilizar muito carboidrato. Então o óleo ele vem para ajudar muito nessa função energética dos concentrados das rações. Entendo. Bom, pessoal, estou conversando aqui com o Ricardo Moraes, médico veterinário, um grande consultor de equinos aqui no Brasil, parceiraço do meu amigo Mário Duarte. Tá bem ele? Marião tá firme e forte. Sabe tudo de reprodução, aquele caboclo, né? Esse é o cara, né? Fenômeno, fala que ele é fenômeno. Você que falou agora há pouco sobre laminite. Para quem não sabe, está nos ouvindo agora, explica para o pessoal de casa o que é laminite e as causas dela. A laminite é uma inflamação da lâmina dos cascos, né? Em que os cavalos chegam até, se tiver uma rotação de falange, chegam a perder os cascos. Sai esse casco. A laminite, geralmente, ela é acompanhada em alguns casos de síndrome metabólica ou alguns casos em que o animal sofreu algum trauma metabólico também, seja ele um pós-cirúrgico ou uma cólica. Em algumas éguas, quando tem algum aborto, se não tratado corretamente, podem fazer laminite, né? Então tem que tomar muito cuidado com a laminite. E o tratamento da laminite, acompanhado por um veterinário, tem o uso aí das drogas para o tratamento, mas também se tem que cuidar da alimentação. Eles precisam comer para cumprir ali os requerimentos e vir um novo casco, né? Então ele precisa de ter um alimento concentrado. E esse alimento concentrado, a ração, precisa ser a mais limpa possível, com o nível mais baixo de amido possível, que contém ali uma quantidade ideal de fibra, que contém ali uma energia proveniente do óleo e carboidratos de alta digestibilidade de amido. Entendi. Como é que eu detecto? Como é que eu vou saber se o meu cavalo está com pré-diabetes ou não? Existem vários testes para você fazer. O primeiro que eu falei é você fazer um teste visual, uma análise de score corporal. Que é a parte de gordura. Parte de gordura. Verificar a obesidade. Vai do 1 ao 9. Tá? Se o bicho estiver gordo, ele já pode ter uma tendência de estar diabético. Se você chamar um veterinário e fizer um exame laboratorial para detectar síndrome metabólica, como o teste da glicose, tem aquele teste do caro que a gente faz, né? E os testes hormonais também. Então, depois de detectado, segue o tratamento, muda a rotina de dieta e você pode recuperar teu cavalo, sim. Mas você há de convir comigo, Ricardo, que infelizmente não é uma prática comum, né? O pecuarista proporcionar um exame periódico para analisar a saúde da sua tropa. Sim. Que é que está manejando, que é que está manejando o gado, que é que está fazendo ele ganhar dinheiro. Sim. Como é que eu mudo a cabeça desse caboclo? A partir do momento que ele tiver descarte de cavalo. Hoje uma fazenda grande aí, ela pode ter aí de
10 a 15 cavalos. É um cavalo para cada 85 bois, mais ou menos, a conta. É verdade. Então, faz a conta quantos cavalos com uma propriedade 1000 bois tem que ter. Então, numa lida, num manejo diário, se você ficar sem 1 ou 2 cavalos, o pecuarista sabe o que eu estou falando. Não está fácil de comprar cavalo hoje de reposição. Cavalo de lida demora para você formar um cavalo bom. Pode perguntar para qualquer vaqueiro. É caro, né? Pode perguntar para qualquer vaqueiro que estiver assistindo a gente aí, que além de ser caro, vai tempo para você formar um bom cavalo, Mauro. E outra coisa que você tocou nesse assunto agora, eu tenho alguns amigos, vários amigos de fazendas, enfim, vaqueiros e tal. Tinha um boiadeiro, um vaqueiro lá, que toda vez que ele ia pedir emprego numa propriedade, ele falava assim, que montaria que você vai me oferecer? E ele já chegou de recusar serviço bom, sabe? Trabalho Acredito. bom. Ele recusou porque o cara não tinha uma tropa boa para ele. Acredito. Porque uma montaria ruim arrebenta o cara, né? Um cavalo que trota errado estoura a coluna do bicho, a cadeira do vaqueiro, né? O cara fica o dia inteiro em cima do cavalo. Eu ia falar agora. Ele sai de manhã, Mauro, e às vezes no final do dia ele volta com esse cavalo. E esse cavalo é um atleta, né? Ele tem que ter uma alimentação correta, ele tem que ter um manejo sanitário correto. Então é um assunto que o pecuarista que estiver assistindo a gente aí sabe que o cavalo é uma ferramenta muito útil na fazenda e que ele não pode perder o cavalo. Porque ele vai ser difícil de repor esse cavalo. A reposição desse cavalo é muito complicada. E custa caro. Hoje você não tem cavalo mais de R$ 1.500 para trabalhar na lida de gado. Esquece, não tem, não existe. Então hoje tem fazendas, eu conheço fazendas que eles fazem a criação do cavalo de lida para não comprar. Então eles têm um selecionamento, tem uma seleção genética para os cavalos de lida. Uhum. Grandes fazendas já estão fazendo essa seleção, que é bem interessante. Entendi. Esse problema aí que você está falando aí da síndrome metabólica equina ou quase uma diabetes de um cavalo, é específico para o equídeos ou muares também pode ter? Tem também. Asininos também? Os equídeos em geral podem ter esse problema. Os equídeos em geral. Burro, mula, jumento, jumenta? Podem ter. É dos equídeos. Que coisa, hein? E a gente está chegando agora na época da seca. Aí o que acontece? O pasto perde totalmente seus nutrientes, etc. Se é ruim para o boi, imagina aí para o cavalo também. Né? Então, agora tem que ter um equilíbrio, um balanceamento total em relação à suplementação desses animais. Pois é, secou o pasto. A gente nota que mudou a coloração das pastagens. Isso aí é uma diminuição aí da quantidade de proteína e qualidade de proteína. Então agora se faz necessário suplementar. Seja ela com uma ração, seja aí com um sal mineral. É necessário tratar da tropa nesse período de seca agora. O ideal é que você esteja ali com um estoque de volumoso interessante, um feno, um pré-secado, né? Até mesmo ali, se você não tiver o feno, um pré-secado, uma silagem de milho. Isso que eu ia te perguntar, rapaz. Há uma confusão muito grande, uma polêmica em relação ao oferecimento de silagem para cavalo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos entender primeiramente com a silagem. A gente não pode crucificar um alimento sem antes entender ele. Tá? A silagem é um recurso que você pode utilizar sim nas tropas. Tá? Eu não digo você utilizar ela em cavalo de esporte. Em cavalo de esporte você tem que utilizar um feno ali de boa qualidade. Tá? Com matéria seca mais alta. Uma alfafa, por exemplo. Você tem que mesclar. Você também não pode tratar um cavalo 100% com alfafa. É mesmo? Vai extrapolar os níveis de proteína principalmente. Sabia disso não. Extrapola. Então, tudo exige um balanceamento. Quando a gente fala na silagem, a gente está falando de um alimento conservado que tem ali 30% de matéria seca, o restante água. Ele tem ali a parte de fibra, tem a parte de energia e tem a proteína. E tem baixa quantidade mineral. Então, como que a gente entende que a gente deve compor uma dieta? A silagem tem a sua parte de amido, ela é rica em energia, ela pode conter, em alguns casos, micotoxinas e baixa em proteína, baixa em mineral. Né? Então, o que a gente procura ajustar? A gente procura ajustar o uso de uma silagem consertando ali a dieta. Então, se ela tem baixa proteína, fornece um concentrado com uma proteína mais alta, mais digerível. Se ela tem alta energia, você não vai fornecer um concentrado
com alta concentração de amido, nem com energia. É interessante, quando você trabalha com silagem, utilizar um bom absorvente de micotoxinas. É super importante. Pode conter alguns casos. É a mesma silagem para o boi? A gente usa inoculante, aquelas coisas todas. Só que no cavalo você tem que tomar esses cuidados. É porque é fermentado, né? E o cavalo, você sabe, a fermentação dentro da... Ele é monogástrico dentro do bucho dele. Aquilo pode acarretar, por exemplo, uma cólica. Isso. Creio eu, né? Por excesso, né? Então, assim, por excesso. Corrige ela. É pobre em mineral? Corrige o mineral. Então, por isso que não é você pegar só sair utilizando a silagem. Chame um profissional e faça a dieta desse animal para ela estar num balanceamento proteico, energético e mineral dentro dos parâmetros que vá corrigir ela. Entendeu? Então, é muito importante você olhar aí a silagem. E para quem compra a silagem, fica uma dica aí. Faça o custo da matéria seca. Sempre. Um cavalo tem que comer aí 2% de volumoso. Do peso vivo dele. Peso vivo. Então, um cavalo de 500 quilos, 10 quilos de feno fecha a sua dieta. Tá? Lembrando que um feno tem 90% aí de matéria seca e 10% não é matéria seca. Uma silagem tem 30% de matéria seca. Então, faça a conta na matéria seca, que às vezes essa silagem que vocês compram em sacada pode sair mais caro que até mesmo um feno. A gente já fez conta para criador e saía mais caro. Agora, se você produz a silagem, uma boa silagem na sua propriedade, ela vai sair mais em conta. Ela vai sair mais em conta do que qualquer outro tipo de volumoso. E depois de ter feito esses ajustes, ela se torna vantajosa. Então é bem complexo. A silagem é um tema muito polêmico, né? Mas a gente atende grandes centrais de reprodução que utilizam silagem há mais de anos e nunca tiveram problema nenhum. O Mário Duarte é um exemplo disso. Eu conheci o Mário Duarte, ele usava silagem de milho nas receptoras dele. E pode perguntar para o Mário quantos problemas ele teve. 0. Equilíbrio. Balanceamento. Você tem que tomar sempre cuidado com o balanceamento do alimento. Você pode ter problema usando até mesmo feno. A gente sempre, às vezes, pega algumas cólicas aí com o cliente usando feno. Mas aí, como é que está o volumoso? Quantidades, é muito importante ver quantidade. Uma dica para quem usa silagem aí. Você passou a silagem, pôs ali 3, 4 quilos num trato. Se sobrou, vai lá e retira. Não deixa o cavalo ficar ali naquela silagem. Então, sempre forneça ali em pouca quantidade e várias vezes ao dia. Então, leitura de coxo. Para cavalo. Para cavalo. Bom, tem tantas perguntas que eu quero te fazer. Eu tenho certeza que meu ouvinte agora, do podcast aqui do Giro, deve querer fazer para você. Vou aproveitar e quero falar de outras coisas, por exemplo, sobre oferecimento de água para cavalo, coxo de boi é um, coxo de cavalo é outro. A diferença da criação nossa para os Estados Unidos, inclusive uma pergunta feita quando você teve no Giro do Boi na TV, um criador lá dos Estados Unidos, um brasileiro, porém ele é pecuarista e cria cavalo também em Massachusetts. Tem tantas coisas que eu quero te perguntar lá. Vamos começar por essa questão de água. Vamos lá. É importantíssimo, né? Eu, por exemplo, levanto muito a bandeira de que precisamos banir das nossas fazendas a utilização de açude. Fazer com que o gado beba água em açude. Eu sou a favor de bebedouro artificial. Isso aí. Bebedouro artificial. Cavalo é a mesma coisa. Primeiramente tem que tomar cuidado com o cavalo, principalmente com sablose, né? Com a ingestão de areia que vem junto aí nesse consumo de água no coxo. Conta muito cuidado. O que é isso? Não, o cavalo toma água do açude, pode vir areia, e essa areia que vem junto com a água pode causar algumas complicações no sistema gastrointestinal. Porque ele é pior, porque o boi ainda tem 3 estômagos, né? O boi 4, é ruminante, né? Ruminante, 3, 4 estômagos, sei lá, 3 ou 4? Ruminante, 4. 4, Rumen, retículo, omaso e abomaso. Ave Maria. O cavalo só tem um? Só tem um. É verdade que cavalo morre de cólica? O cavalo morre de cólica. O cavalo não vomita, né? Se o cavalo tiver alguma complicação, a cárdia não abre para ele vomitar. Você tem uma indisposição, você vai lá, vomita, volta, já tira esse desconforto. Os cavalos não conseguem vomitar. Se um dia você vê um cavalo vomitando, já não tem mais o que fazer. Já teve aí pode abrir uma cova. É complicado. Então, essa água, ela faz parte do dia a dia. O baixo consumo de água causa cólica nos cavalos também. O cavalo tem que beber muita água. Um cavalo de 450 quilos trabalhando aí chega a tomar 75, 80 litros de água por dia.
Muda muito a temperatura no Brasil. Hoje nós estamos aqui gravando de manhã, né? Tá ali 16, 17, 18 graus. Você pode ver que lá para as 4 da tarde vai estar 29, 30, né? Então, nesse período, os cavalos não gostam de água gelada. A gente tem que tomar cuidado. A ingestão de água diminui no inverno. Então, ficar muito atento a esses sintomas. Muito atento também a alguns problemas dentários. Se o cavalo vai tomar essa água e tiver algum probleminha dentário, ele não vai tomar, ele vai ficar com receio. O cavalo tem dor de dente também? Bastante. O cavalo hoje tem vários colegas especialistas em odontologia. Lá atrás, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava com odontologia equina. Inclusive, um dos motivos que eu me apaixonei pela nutrição de equinos. É mesmo? Por onde começa a nutrição de equino? A nutrição em si? Na boca. Então, várias respostas eu tive ali. A importância do cálcio, né? Também, a importância do cálcio. Para ossatura, dentição. Mastigação, né? Inclusive, começa ali na mastigação. O cavalo é bem peculiar. O cavalo, ele é diferente do boi. O cavalo ele tem uma mastigação de movimentação lateral. Ele tem dente em cima e embaixo, né? O boi é só embaixo, né? Então, tem essas diferenças. E ali que me fez apaixonar pela nutrição. Então, se o cavalo não tiver uma boa dentição, ele não vai aproveitar os nutrientes. Porque você pegar um exemplo, vamos voltar ali no milho. Se você pegar um milho, fornecer esse inteiro e o cavalo não está com, com os dentes corretos, não estão balanceados, esse milho vai passar inteiro ali. Ele não vai ter uma boa digestibilidade. Quando você está com os dentes todos corretinhos, ele vai ter uma mastigação mais eficiente, vai ajudar ele quebra a o milho? quebrar. Ele quebra, tem que quebrar os nutrientes. A aveia, você pode ver que às vezes o cavalo, você vai olhar lá nas fezes do cavalo, você acha um pedaço de aveia. Tá? Então isso é um indicativo que você tem que mexer na boca do teu cavalo. Pedaço de capim com mais de 3 centímetros, pode mexer na boca do teu cavalo. Capim taludo é um veneno para cavalo, né? É um veneno, tem muita lignina. Bem complicado. Mas voltando nos dentes ali, partícula grande que o cavalo comeu e passou e se olhou nas fezes, chame um veterinário para cuidar dos dentes. Boa, essa aí eu não sabia não. Então, partículas grandes nas fezes do cavalo é sinônimo que ele está com problema de dentição. Problema de dentição. E aí você pode até economizar na comida do teu cavalo, porque ele vai aproveitar melhor os nutrientes. Exato. Várias vezes a gente é chamado para atender, meu cavalo come, não engorda, mas como é que está o dente dele? Às vezes tem fratura, encontra fratura, pontas de esmalte, que isso atrapalha a biomecânica da mastigação. É muito interessante esse assunto. Pois é, né? A nutrição começa aí, pela boca, pela mastigação. E o cavalo tem grande dificuldade, principalmente de digerir esse milho, porque o cavalo não produz amilase, né? Diferente, por exemplo, de um suíno que produz bastante amilase na saliva, o cavalo não produz. O cavalo produz bicarbonato de sódio, então ele tem dificuldade de digerir esse amido do milho aí. Então a nutrição é na boca, começa na boca. Uma saúde bucal, uma saúde odontológica correta vai fazer a diferença toda aí na parte de nutrição. Então antes de investir numa nutrição de ponta, olha como é que está a sanidade, olha como é que está a boca, como é que está a parte de desverminação, parte de vacinação. É uma cadeia interligada, né? Não é só fazer a nutrição. Tem vários fatores que a gente, quando chega para analisar, quando chega para fazer uma consultoria, a gente brinca assim, eu e o Mário, a gente entra meio MacGyver, procurando tudo, investigando tudo, né? Para poder organizar aí essa dieta. Cavalo também tem verme que nem boi? Tem, os cavalos têm. E mudou um pouco aí esse esquema de desverminação, sabe? Hoje, o que a gente tem indicado? Tem indicado aos proprietários a fazer o OPG, que é a contagem de óvulos. Que nem a gente faz no boi. Mesma coisa. Antes de utilizar qualquer princípio ativo, faça um OPG para saber se eu preciso usar um vermífugo e qual tipo de vermífugo. Isso é muito importante. Então, cai um pouco aquela... eu usei o vermífugo X, na próxima eu vou usar o Y. Não, faça um OPG para você saber qual o melhor princípio ativo usar e, se necessário, usar para não criar resistência. Qual a periodicidade para fazer esse exame? Quantas vezes eu desvermifugo meu cavalo? Então, aí é o OPG que vai me dizer. É ele que dita tudo. Porque boi, normalmente, 3 vezes por ano é o recomendado. Então, cavalo se fazia 4, tá? Mas quem vai determinar é esse OPG. O OPG é que vai... Os grandes criatórios de sucesso hoje estão fazendo assim, dessa maneira. Bacana. Bom, é verdade também que tropa de cavalo não pode permanecer no mesmo piquete que um
rebanho de boi? Ô Mauro, preferencialmente não, né? Porque pode ser que uma infestação de carrapato aí pode prejudicar aí o teu rebanho de cavalos, né? Então você tem hoje aí doenças como a piroplasmose, né? A teileriose, da Theileria equi, ela é um impeditivo de você exportar cavalo para fora do Brasil. Então, e ela é transmitida pelo carrapato. Então, se você puder evitar ao máximo, separe a sua tropa, o rebanho bovino do rebanho equino. Outro perigo está no coxo, né? Porque o boi lambe X mineral, cavalo Y. Tem São diferentes. monenzina lá. Esse é um problema que a gente sempre alerta, e legal essa informação do giro do boi. Eu lembro que sempre quando eu vinha dar entrevista, Mauro, você fazia questão de lembrar. É importante você sempre separar o coxo. O cavalo não pode dividir o mesmo coxo do boi. O grande problema, primeiro, são os requerimentos nutricionais que são diferentes, os requerimentos de minerais são diferentes. E segundo, alguns aditivos utilizados na pecuária não são interessantes você usar nos cavalos, que podem causar morte, como é o caso dos ionóforos, a monenzina principalmente. Ela pode ser letal, dependendo da dose nos cavalos. Então, separa o coxo. Entendi. Até porque hoje em dia, né, com essa questão de sustentabilidade, Ricardo, o pessoal tem oferecido muito aditivos, óleos essenciais para redução de metano por parte do boi. Isso é uma coisa totalmente distinta para bovinocultura, não equinocultura, né? Sim. Então, não se deve separar o mesmo coxo e nem utilizar os mesmos aditivos para cavalo. Essa é uma recomendação e ela, se não seguir da risco, ela pode ser muito prejudicial para o teu rebanho. Monenzina mata mesmo o cavalo. Atenção, cuidado aí você, viu? Cuidado, não deixa a sua tropa de cavalo ser manejada no mesmo piquete de boi, principalmente por causa dessa questão de coxo aí e também essa questão de ectoparasitas. Mas tem uma pergunta Inclusive, Mauro, só desculpa, voltando ali, sempre no seu quartinho de armazenamento de insumos, sempre deixar separado, sabe? Deixa separado o suplemento mineral do boi de um lado, o suplemento do cavalo no outro, nunca deixar encostado. Fica uma dica aí, sempre distintos, para não ocorrer o risco de... Já aconteceu da gente atender de uma confusão de um funcionário pegar um proteinado com monenzina de boi e oferecer para a tropa. Nossa. Foi letal. Acontece, são erros. Então, se puder deixar em quartos, inclusive, distinto, em armazenamento distinto, é uma dica que a gente sempre dá nas consultorias quando a gente está entrando aí. Falando sobre isso, farmacinha de fazenda. Toda fazenda tem a sua farmacinha para tratar de boi. A gente tem que ter uma farmacinha para tratar de cavalo. Sim. O que não pode faltar na farmácia da fazenda para a gente acudir rapidamente um cavalo que está em apuros ali até a chegada de um especialista, de um veterinário, no caso? Bom, primeira coisa, é o que você bem lembrou, tem que falar primeiro sempre com o veterinário. Você sempre tem que ter ali um anti-inflamatório, um antibiótico, algumas pomadas, alguns sprays. Que pomada, que spray, por exemplo? Um spray para cicatrização, água e sabão, principalmente se tiver algum corte. Primeira coisa, água e sabão. Tenta lavar com água e sabão. Luva, acho que não é um medicamento, mas você tem que ter uma luva, proteger sempre aí teus funcionários, uma luva para poder fazer um exemplo. O cavalo se cortou na fazenda. Cara, não tenta aplicar nada, não tenta fazer nada. Liga para o veterinário, o que você pode fazer adiantar é lavar com água e sabão esse corte. Aí ele vai chegar, ele vai olhar o que precisa ser feito, né? O cavalo deu alguma cólica? Em vez de você tentar fazer algum medicamento, vai lá e puxa na farmácia um termômetro. Informa qual a temperatura desse cavalo, como ele está, olha as mucosas, entendeu? Então, assim, tenta não remediar. Liga e chama um veterinário. Tá? Então, você pode, às vezes, durante esse trajeto, informar, o cavalo está com temperatura tal, o cavalo está... Então, tenta não fazer nenhuma intervenção se você não tem aí uma formação. Isso é muito complicado. Às vezes, você pode piorar o quadro ou mascarar algum quadro. Então, sempre com muita cautela, Mauro. O que você pode priorizar na farmácia é isso, são equipamentos. Uma fita de pesagem de peso, você pesa o animal, já adianta para o veterinário, se ele precisar fazer uma sedação, o cavalo está com 400 e tantos quilos. Usa o termômetro para aferir a temperatura, né? Então, uma luva para lavar se for algum corte, entendeu? Algum objeto que precisa tirar.
Ou se às vezes está sangrando muito ali, uma bandagem para tentar segurar um pouquinho. Então, mas nunca tentar medicar antes do veterinário. Essa é uma dica que pode salvar teu cavalo. Bacana. Bom, tinha uma pergunta que eu não consegui fazer para você na televisão, pelo canal Rural, mas eu faço agora nesse podcast. É de um criador norte-americano, ele é de Massachusetts, ele é brasileiro, tem fazenda lá e cria cavalo. E ele queria saber a diferença da criação de cavalos no Brasil em relação aos Estados Unidos e em relação à suplementação também. Há uma diferença grande? Pô, são muitas. São O muitas. que você poderia destacar para a gente? Primeiramente o pasto, né? A gente tem aqui... clima. Vamos começar pelo clima. A gente não tem raro neve aqui. Raro congelar coxo. Às vezes congela nas regiões mais frias, ali do Paraná para baixo. Paraná, E como é que faz lá se você falou que o cavalo não gosta de beber água gelada? Não pode beber água gelada? Pois é. Se você for numa... Mauro, você já visitou uma loja lá? Tipo, tem algumas lojas nos Estados Unidos que a gente entra e fica louco. Eles têm aqueles descongelante de coxo. Tem aquele... para descongelar mesmo. Então é bem interessante. Geralmente é quebrar cano quando congela a água, né? Então eles têm uma certa dificuldade de criar cavalo, mas criam muito bem. Olha o rebanho deles, olha a tropa deles. Eles são referência. Eu acho que eles têm uma mão de obra interessante. Eu acho que a parte de nutrição está muito avançada lá também. O Mário sempre fala, a gente sempre conversa, o Mário trabalhou muito lá. Centrais de reprodução em áreas nos Estados Unidos. Ele falava que tratava com um scoop de ração os cavalos lá, e os cavalos lindos, maravilhosos. Chegava aqui, ele dava 2 ou 3 vezes a quantidade de ração e os cavalos não ficavam que nem lá. Porque lá eles já trabalham com esse conceito baixo amido. As rações são elaboradas ali com baixo amido. Inclusive os rótulos da ração, Mauro, lá todas falam o nível de amido, starch levels e sugar levels. Nível de amido e nível de açúcar. Aqui no Brasil, você aí, amigo, procura no rótulo da sua ração, se você vê essa informação da quantidade de amido. Pouquíssimas rações tem. É mesmo? Pouquíssimas rações É tem. legal isso, né? É porque aqui no Brasil utiliza muitos eventuais substitutivos. Então você pode trocar os ingredientes ali. Tipo assim, você compra uma ração hoje, Mauro. O mês que vem, ela pode vir diferente e ele não precisa comunicar, porque ela está lá nos eventuais substitutivos. Então, esse é o problema, eles não comunicam amido. Então, esse nível de amido ele oscila a cada lote. Faltou uma lei para regulamentar isso, não? Não é uma lei, essa é uma instrução normativa, ela libera do mapa que você tenha os eventuais substitutivos. Então, fala com a gente, fala com o consultor e procura saber qual é a ração que utiliza ingredientes mais nobres, né? Que não mude esses ingredientes. Talvez um dos problemas da síndrome metabólica esteja aí. Utilização de não ingredientes nobres. Então, isso é um fato muito importante. E lá nos Estados Unidos eles têm essa comunicação de quantidade de amido. Então, e a suplementação é diferente, voltando lá. Tem países, eu não sei como é no Massachusetts, mas tem que saber muito como é a água. A água, muito sal na água, muito salobra, né? Então tem alguns tipos específicos de suplementação. Né? Você utiliza muito sal mineral em bloco lá nos Estados Unidos, já que no Brasil não dá certo a suplementação em bloco para cavalo. A gente precisa de grandes quantidades de sódio, potássio. Lá já não. Um bloco de microminerais já cumpre os requerimentos exigidos de lá. Né? Aqui não, aqui não funciona. A gente tem que usar o sal mineral em pó mesmo para cumprir esses requisitos. A gente tem vários desafios na bovinocultura, principalmente de corte, o Ricardo, em relação a alguns insumos que são oferecidos para a nossa boiada, para o nosso mais de 200 milhões de cabeças de boi que a gente tem aqui no Brasil. Problema de semente, de pastagem, pirata. A gente tem muito problema também de empresas de nutrição de boi de fundo de quintal. Na área de cavalos, tem esses problemas também aqui no Brasil? Sim, tem. Tem que ficar atento a esse trem aí, né? Tem que ficar muito atento sobre isso. Olhar fábricas idôneas que tenham ingredientes que compram de empresas idôneas. E sempre procurar saber. Visite a fábrica, isso é importante. Eu acho que isso é um paradigma que tem que ser quebrado. É aquela tal história. Não tem as plaquinhas no restaurante, visite sua cozinha? Então, vamos visitar a fábrica, vamos ver qual é o processo de fabricação, quem são as pessoas envolvidas, quem é o formulador.
Isso pode fazer a diferença lá na frente, na criação do teu cavalo. É uma dica que a gente dá aí pros criadores de cavalo. Visite a cozinha. Bom. E o mercado de cavalo tá bombando no Brasil. Rapaz, recentemente... Você viu aquele leilão lá no Goiás, lá da JBJ? Pesado, leilão que forte. É aquilo, rapaz? 50 milhões de reais de faturamento, um leilão. Não, E o Cordemilha tá bombando, né? Você pode pegar aí os leilões, não só o Cordemilha, as raças todas aí estão com leilões com cifras altíssimas. Isso é função do esporte, Mauro. Isso é muito bacana. Como a gente falou no começo aqui, todo final de semana tem uma prova e tá todo mundo em busca do número 1 do pódio, do lugar mais alto do pódio. Então você tem que investir em genética. O que os leilões te proporcionam? Uma oferta de genética. Esse que é o grande segredo. Então, você tem que pegar essa genética e depois nutrir essa genética, dar sequência nessa genética, né? Então, as provas de cavalo são um fenômeno no Brasil. E de todas as raças, hein? Todas as raças. Você pega a prova de hipismo aqui em São Paulo, mesmo corrida. As corridas, o Jockey Club está bombando, o Jockey Club de Sorocaba, o Jockey Club de São Paulo, as hípicas aqui na cidade de São Paulo, as provas de tambor, Copa de Marcha, seletivas do freio de ouro. Vaquejada? Vaquejada. Todo final de semana tem 2, 3 vaquejadas. Assim, para não ser injusto, talvez eu esqueça de alguma, me perdoe, mas as provas estão bombando. Ranch short, hoje é uma modalidade que é a modalidade da família. Você viu uma prova de ranch short, é emocionante. Recomendem numa. As provas de laço, rédeas, enfim, Mauro, o Brasil está muito bem servido de provas, sabe? É muito forte. Você recomenda o investidor a passar a enxergar com outros olhos o mercado de cavalos aqui no Brasil? Ô, Mauro, você acredita que já tem fundos de investimento de cavalo? É mesmo? Já existe fundos de investimento de cavalo. São poucos, se não me engano, tem 1 ou 2 no hipismo. E fundos de investimento mesmo, que você pode comprar aí frações dele. E eu recomendo ter cautela. Eu recomendo que sim, é um investimento interessante, mas que se você não tem conhecimento, se tua família não vem disso, procure um assessor que vai te ajudar a organizar de uma maneira correta, de uma maneira saudável, para que você não desanime. É um mercado interessante, mas que requer muito tempo seu, de estudo de genética, estudo de manejo, estratégias. Não é só você comprar um exemplo, nesse leilão. Vou lá e compro um bicho caro, que ele vai ser meu campeão ou vai ser um doador de genética. Não, você tem que seguir fazendo campanha, você tem que fazer aí todo o planejamento estratégico dessa genética que você adquiriu. Você tem que saber para onde você vai. Não adianta simplesmente comprar achando que vai valorizar. Não. Que você pode também ter um insucesso se você não seguir a risca. É uma modalidade em que você tem que estar ligado. Você tem que estar em cima toda hora. Entendi. Vamos ajudar o nosso ouvinte agora, Ricardo Moraes, a formular uma dieta que é tiro e queda. Mas para que categoria? Não, sei lá, vamos inventar uma aí. Por exemplo, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Um vaqueiro, ele tem que ter quantos cavalos para ele trabalhar numa fazenda? O pessoal fala em 3. Qual que é o período de descanso? Depende do rebanho. Como é que é? A gente sempre fala que é 1 cavalo por 85 bois, né? Mas a gente encontra isso aí, outras realidades. Eu já fui em fazenda que era 1 cavalo para 400 bois. Tá errado o trem. Tá errado. O ideal é você sempre ter um dia de descanso aí para revezar esse cavalo. Trabalha um dia, descansa, deixa ele descansar o outro. Isso, vai fazendo um rodízio, uma rotação desses cavalos. Então, e para esse cavalo a gente pode elaborar uma dieta para esse cavalo aí na pergunta anterior. Por exemplo, vamos lá. Vamos elaborar uma dieta para esse cavalo aí. A gente acordou cedo, o cavalo ele passa a noite no piquete, lambendo o sal, como é que é? Seria o sonho, se você deixar um sal mineral no coxo à vontade. À noite. E ele num pastinho desse como a gente tá vendo aí, ó, no vídeo. Deixa ele e outra coisa, o cavalo gosta de pasto pequeno, baixinho, né? Baixo, por quê? Porque o cavalo, ele passa, Mauro, olha que interessante, do seu dia todo, nas 24 horas do dia, se você deixar ele aí em liberdade e ficar ali, apoiar seu cotovelo na cerca e ficar observando, você vai ficar 21 horas ali vendo ele pastar. O cavalo, ele... O bicho come. Ele come, mas ele não faz isso porque ele é guloso, não. O cavalo ele tem algumas características
fisiológicas que o fazem fazer isso. 3 passos que o cavalo adora, vai lá. 3 pastos? É. Poxa, Coast Cross, Coast Cross. Tifton. Mas o Coast Cross e o Tifton, ele é mais para terras férteis e em clima mais ameno, né? E podemos falar aí do vaqueiro também. São 3 pastos que os cavalos gostam. E esse capim vaqueiro, ele vai para a região centro-oeste. Vai. No nordeste, por exemplo. Creio É que um pouco mais sim. difícil. Mas sim, depende muito da região, que nem os cavalos gostam muito do bioma lá. Eu vejo no sul, cara, dificilmente você suplementa um cavalo lá. Tem o bioma lá do sul, que é o capim nativo deles, alfafa nativa, trevo, cornichão, os cavalos adoram, é o melhor pasto possível, né? Agora não é uma realidade nossa aqui. Então aqui a gente precisa sim dos Synodons, né? Se você fosse plantar Tifton ou Coast Cross. Tifton. Se quiser criar cavalo, criar bem, é Tifton e Coast Cross. Por quê? Porque a relação mineral dele é boa, a relação cálcio-oxalato é a ideal, você não vai ter problema. É difícil de plantar, tal, mas se você quiser fazer direito, os Synodons. Trabalharia dessa maneira. Sempre. Tá, falamos de pasto. E agora, suplementação mineral, ração, volumoso. Então, acabou esse pasto aí. Ou se você tem um excedente, tenta guardar esse pasto, fazer um feno dele. Ou, se você não tiver como fazer, compre um feno e deixe armazenado para os períodos de seca. Então, vamos lá, meu cavalo está lá de campo, meu cavalo... ele vai fazer ali, ele vai passar a noite no piquete. Se não tiver o piquete, ele vai estar comendo esse volumoso. Aí o ideal é você também fornecer um concentrado para ele. 1% do peso vivo dele, dependendo Vamos trabalhar com 1% ali. Então, um cavalo... Concentrado à base de quê? Uma ração. A gente fala uma ração. Tá. Porque ração é tudo que o cavalo come no dia todo, né? Uhum. A gente está falando de um concentrado, que é conhecido aqui no nosso país como ração, mas então você vai servir ali 1% do peso vivo dele. Se ele pesa 400 quilos, 4 quilos dia. Tenta fracionar em 3 vezes ao dia. Ah, boa. De manhã, de tarde e à noite. De manhã, almoço e à tarde. Entendeu? Às vezes, não é possível porque esse cavalo sai de manhã do retiro e volta à tarde. Então, você vai ter que fornecer 2 vezes. Tá? 2 quilos de manhã. 2 quilos à tarde. 2 quilos à tarde, na hora que ele chegar. Isso aí ele chegou do serviço, primeira coisa, desarreia ele, dá um banho. Por que tem que dar banho do cavalo na hora que porque você tem que tirar todo ali o sal que saiu, o suor, né? O suor concentra muito sal. Então, inclusive tem uma matéria legal de banho no giro, falando banho. Tira aquele sal todo, tira a areia por entre as pernas para não ter problema de assadura. E aí oferece ali para ele uma alimentação. Engraçado que o cavalo gosta de tomar banho, né? Os países é quente, eu conheço caboclo que não gosta de tomar banho, não. Cavalo gosta. Então desarreio ele, dou um banho nele e já levo ele para comer aqueles 2 quilos de ração. Aqueles 2 quilinhos de ração ali. E sempre... E jogo ele no piquete depois, para ele descansar, comer aquele pastinho dele lá, lamber aquele sal mineral. Isso é a dieta perfeita, Mauro. E se você não tiver o pasto, feno. Não tiver pasto, um feninho lá. Feninho. Protocolo sanitário. Vamos lá. Desverminação, né? Sempre. O ideal é checar aí pelos OPG e seguir o calendário de vacinas de cada região, né? Tem região que é obrigatório raiva, tem região que não. Então, seguir o protocolo veterinário da região ali de todas as vacinas. Vacina, vermífugo e nutrição. É o protocolo que, inclusive, serve aí para os cavalos de lida. Tem que ter os cavalos de lida. Maravilha, viu? O que mais que você quer falar para a gente sobre cavalo? Tem qual tanta é o tempo, coisa, Mauro? tem A gente tem o dia tanta inteiro coisa pra para a gente falar cavalo. sobre cavalo, né? Que é uma grande paixão nacional. Mais de 6 milhões de cabeças, 30 bilhões de reais Uma potência. movimentando o Brasil, empregando bilhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. É aquilo que você falou. São várias pontas que saem dali dessa indústria da equinocultura, né? Eu sou apaixonado nesse mercado, mano. Você pode ver quando a gente conversa de cavalo, é minha rotina, né? Eu vivo isso todos os dias, né? Todos os dias. A gente está visitando aras, trabalhando, indo nas provas. É a nossa rotina. Então, assim, a gente vê essa potência. Não é só uma matéria que fala, não, quem está envolvido com o cavalo sabe o que eu estou falando. É um negócio apaixonante. Existe alguma raça de cavalo mais assim delicada que a outra para se criar? Não. Acho que os cavalos em si,
depende muito do teu manejo de criação. Depende muito do teu manejo de criação. Bem-estar animal que a gente aplica no boi também se aplica no cavalo? Total. Hoje você tem aí os estábulos, as cocheiras muito bem ventiladas. O pessoal se preocupando muito com o piso das pistas. É uma tecnologia já do piso das pistas para o cavalo, para você treinar, para você fazer as provas. A parte de piquete, a parte de garanhão. Você pegar hoje tem central especializada. Um grande amigo tem uma central especializada que todos os garanhões têm piquete. Então assim, o bem-estar está muito em alta nos cavalos. Os transportes, você olha aí os caminhões, como é que transporta os cavalos para as provas? São caminhões baú, alguns com ar-condicionado bem ventilados, seguros, com rampas de acesso fácil. Os cavalos estão muito bem cuidados. Você tem cavalo? Hoje não mais. Minha família criou por 25 anos, até 2000. Que raça? Puro sangue lusitano. Lusitana, que marcha, que é uma beleza aquele bicho, hein? Na verdade não é uma marcha, né? É um cavalo hoje. Ele dança, né? Na verdade é um cavalo hoje que está muito em evidência nos esportes, principalmente no adestramento clássico, no dressage, né? E, poxa, é uma raça que tenho grandes amigos. Meu pai era um apaixonado por essa raça. Minha família toda estava envolvida, minha mãe, meu irmão. Você sabe que eu já vi um cavalo lusitano dançando tango, cara. Os cavalos bailadores. Ele é bonito demais, né? É bonito. É bonito demais. E aí ele faleceu em 2015, a gente resolveu encerrar a criação. Um acordo lá entre eu, meus irmãos, minha mãe. Mas assim, a gente está sempre junto nos eventos e acho que logo a gente volta. Não desmerecendo nenhuma outra raça. Não, é que é afinidade. Que raça você criaria se fosse voltar hoje? Mauro, que pergunta difícil, hein? Eu gosto de um monte de raça, cara. Eu gosto de muita. Eu acho que eu vou. Quem vai responder essa. Acho que cada cavalo tem a sua beleza Mauro, própria, né? Quem vai responder essa resposta para você no futuro? Ou eu te trago a minha filha, Maria Vitória. Quantos anos? Ela tem 7 hoje. Ela me pediu um cavalo. Aí eu dei que raça que ela pediu? Não, ela me pediu um cavalo e eu dei um peixe. Eita. Ué. É quase igual, né? Não, mas são atitudes. Eu queria ensinar ela que se ela quiser ter um cavalo, ela tem que ter rotina, ela tem que ter atitude, ela tem que saber. Então ela ganhou. Passar de ano, tirar nota azul. Não, ela é fera nisso. Mas só que é o seguinte, e ela tem que saber a rotina alimentar desse peixe. Então se ela tem que dar 1 ou 2 bolinhas para ele tal horário, ela tem que ir lá e... Porque ele morre. Se você... eu tinha um amigo meu que ele tinha um aquáriozinho desse, encheu de bolinha, o bicho morreu. E de quanto em quanto tempo ela tem que lavar esse aquário? O cavalo, você tem que limpar a baia. Então assim, quem vai responder isso é ela. Porque eu sei, vai ser difícil. Ela toda hora me fala de cavalo. Eu sei que eu não vou ter como escapar. Mas é ela que vai escolher. E aí eu vou dar sequência e vou ajudar. Claro, quero sempre junto comigo, né? A gente conhece tantas raças, cara. Cada uma tem a sua particularidade. Você vê... É apaixonante. O cavalo pantaneiro, ele é da mesma origem do cavalo crioulo, veio lá da Península Ibérica, no descobrimento do Brasil, né? Os lusitanos vieram. Trazido pelos portugueses e espanhóis. Aí você vê o cavalo pantaneiro, aquela... posterior escorrido, não tem empurrador que o pessoal fala. Aí você pega o descendente dele lá, o mesmo descendente crioulo, aquele bundão, um empurrador espetacular. Agora pergunta se o cavalo crioulo vive no Pantanal. Não é? Aquele casco lá vai ter broca de casco o tempo todo. Já o casco do cavalo pantaneiro parece um ferro, né? O bicho enfia o focinho dentro daquelas, na época de cheia do Pantanal, consegue pegar o capim lá embaixo, né? Bocanha, e tira para fora e come. O cavalo crioulo já não faria isso, né? São biomas. Aí você pega o cavalo árabe, pô. Meu amigo Laucídio, pô. O Laucídio chegou a exportar para a Arábia Saudita cavalo árabe por, se não me engano, $1 milhão. O Brasil exporta ainda. O Brasil exporta ainda genética árabe. Você vê aquela cabeça de cobra, coisa mais linda, aquela explosão do cavalo árabe, né? Aí você vê o lusitano, o cavalo dançarino. O quarto de milha, aquela ganacha, aquela coisa linda, né? Aquele músculo. Nos esportes, aí você vê o manga larga marchador, aquela marchinha dele, coisa mais linda do mundo. Enfim, Tem cavalo para todo mundo. Coisa mais linda do mundo, né? Os cavalos, eles encantam. Então é isso aí. Vou voltar? Vou. Mas quem vai dizer é a Maria Vitória, minha filha. Não você. Não, eu vou seguir o que ela quiser. E seguir bem feito.
Ela virar e falar assim, papai, eu quero um bretão. Bora. Cavalo de 1.000 quilos. Bretão pesa 1.000 quilos, né? Pesa 1.000 quilos. Bora, se for um Friesen... Esse bicho vai comer, vai quebrar o Ricardo de tanta razão. Não, por isso vocês têm que chamar a gente aí para consultoria, tem que ser nossos clientes. Maravilha. Queria te agradecer essa prosa bacana aqui, ó. E cuidado aí você de casa. Cavalo pode ter diabetes, cavalo é uma paixão nacional. Cavalo é o bicho que trabalha a semana inteira, aí chega final de semana, o peão ainda pega o cavalo para passear, para visitar o vizinho, né? O cavalo não tem descanso, pô, né? Aí chega no vizinho lá, vamos fazer uma cancha rapidinho aqui, já vai. Coitado do bicho, né? Mas precisamos cuidar. Você como um grande profissional, consultor, você, o Mário e tantos outros veterinários aí espalhados pelo Brasil, possuem uma paixão descomunal desse segmento, desse setor de equinos. Procure, vamos cuidar bem, chame um veterinário, chame um agrônomo, um zootecnista, um especialista em equinos lá e boa sorte com a sua tropa, né? Seja qual for, né? E não me falou qual que é o cavalo. Não, ele não falei. criaria. É a Maria Vitória quem vai te responder. Maria Vitória, depois você me conta aqui pro tio aqui que cavalo que você vai criar, tá bom? Obrigado por essa prosa, meu patrão. Tem as redes sociais de vocês também, né? All Horses Nutri. Isso aí, tem a minha no Instagram, também. Lá tem dicas todos os dias lá pro pessoal acompanhar. Dica boa. Dicas sobre manejo de cavalo, sobre reprodução, suplementação, sobre tudo, né? Isso. Na nossa rotina também no R Moraes Vet, @RMoraesVet. Tem muita coisa bacana também. A gente tem mostrado aí a nossa rotina de trabalho, como anda muito. Tem andado aí 7.000 quilômetros mais ou menos no mês, eu e o Mário. É mesmo? De 5 a 7. Depende. No lombo do cavalo? Fora avião. Não, no lombo do carro. Sei que era no lombo do cavalo, coitado dos bichos. Obrigado por essa prosa, meu patrão. Mauro, eu que agradeço essa oportunidade que você dá para a equidicultura brasileira. Isso faz parte, sabe? Muito obrigado em nome aí da criação nacional de cavalo. Não é nem o Ricardo agradecendo. Acho que é importante vocês aqui do Giro do Boi terem esse espaço para a gente falar de cavalo, sabe? Em nome aí de todos os criadores de todas as raças. O nosso muito obrigado pro Giro do Boi. A gente que agradece. Hoje fomos Giro do Cavalo. Giro do Cavalo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos. Obrigado aí pela audiência maravilhosa no nosso podcast, né? Nos quase 50 episódios que a gente já gravou e divulgamos em todo o Brasil. Queria agradecer. No Spotify a gente sempre bate aí o top 20, top 30 em audiência. Graças a vocês que nos ajudam bastante a levar informações coerentes, consistentes e de qualidade para o nosso público. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a vocês. Grande abraço, até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.